Saudações, alvinegras! Esse é o podcast Irmandade Corintiana número 339. Eu sou o Guilherme, estou aqui com a Ana e com o Dudu. Hoje o Gibson escolheu ficar de fora, Dudu. Mas isso só aumentou a sua fama de pé frio que começou na semana passada, né? Se você tem alguma coisa pra dizer a sua defesa, quer dizer, na semana passada ganhamos e você não estava aqui. Hoje você estava aqui, perdemos no Brasileiro. Não, eu fiquei sabendo, né? Todo carinho, mas assim, é difícil largar a Irmandade, né? O salário aqui é bom, paga em dia, então a gente acaba tendo um percalço ou outro aí, toma um terceiro amarelo, mas hoje estamos presentes aqui. O Gibson hoje foi ensinar lá o Tom Morello lá a tocar guitarra, por isso que ele não está presente com a gente aqui hoje. Mas você percebeu, Ana, que ele patinou do pé frio, né? Ele não se defendeu do pé frio, ele só justificou a saída, né? Eu não sei porque ele não falou, não, assisti o jogo de quarta, tipo, também não sou pé frio, tipo. Ele admitiu aqui, então, que... Exato. Era tão fácil. Bom, meus amigos, como eu falei aqui no começo, que o Gibson escolheu estar fora e o Dudu escolheu estar aqui hoje para garantir o salário dele, a vida é feita de escolhas, certo? E nessa semana, para mim, o Corinthians escolheu, claro, disputar a Copa do Brasil. Ganhamos o jogo lá quarta-feira, 2-0 na Neoquímica Arena, um jogo espetacular. O Corinthians teve chances, inclusive, para liquidar a fatura no tempo normal, mas foi nas penalidades. Enfim, o Cássio defendeu uma, eles perderam outras duas cobranças ali, e a gente acabou passando da Copa do Brasil, que era meio improvável. Aqui inclusive na Irmandade, pouca gente apostava que a gente ia conseguir passar. Mas, contudo, entretanto, porém, no sabadão, jogamos feio, né? Parecia um time cansado contra o América Mineiro e perdemos fora de casa, né? Fora de casa, nosso aproveitamento está cada vez mais vergonhoso. Vamos falar um pouco dessas escolhas que o Corinthians e o professor Lucha fizeram. Ana, você acha que essa escolha pela Copa do Brasil tá correta? Eu concordo com você que foi uma escolha, mas a escolha é quando você assinou o contrato com o Corinthians. Quando você assina o contrato com o Corinthians, a gente espera que eles façam aquilo que foi feito na quarta-feira. A gente não espera menos do que foi feito na quarta-feira, que é um time focado, um time unido. Eu acho que o que a gente espera é que o Corinthians tenha essa conduta de intensidade, como diz o professor, em todos os campeonatos. Se vai dar certo ou não, isso a gente não vai saber, mas o que a gente espera é isso. Eu concordo com você. E eu acho que o time estava cansado e já pensando na quarta-feira. Já pensando na decisão Exato, da Libertadores, né? Que é nessa próxima quarta-feira. Quer dizer, que esse jogo do América, teoricamente mais fácil, apesar de ser fora de casa e tal, acabou, a bola do Corinthians abaixou um pouco. E, Dudu, você na sua participação anterior, na última participação que você fez aqui com a gente, você deixou bem claro a sua escolha pelo brasileiro. Você disse com todas as letras que o Corinthians deveria priorizar o Campeonato Brasileiro em detrimento das outras duas competições. Você continua achando dessa mesma forma ou você mudou a sua escolha? É questão, acho que, de mudar a escolha, né? O Corinthians faz a gente acreditar numa outra competição pelo futebol que apresentou quarta-feira. O futebol que estava sendo apresentado, eu achei melhor que seria mesmo tentar focar, porque a gente não estava vendo muita esperança. Mas contra o Fluminense e quarta-feira contra o Atlético foram duas partidas muito boas do Corinthians. Então entrou com o time titular ontem, concordo com você, muito cansado. Mas pelo menos esse ânimo contra o Atlético vale de esperança para que a gente... Todo jogo vai ser difícil, mas é isso que a gente quer ver do Corinthians. Então a Copa do Brasil passa a ser uma competição que dá para almejar algo. E você tinha dito que jogaria com o time reserva Libertadores. E aí você continua com essa sua posição no próximo jogo, quarta-feira agora, fora de casa, time reserva? Precisa ver o time que vai... o time vai tá cansado, né? Mas tá focado. Mas eu até acredito que vai ganhar do Del Valle. Vai ser aquele 1-0, 0,25% a 0. Mas eu acredito que as três competições não são possíveis. O Corinthians
está apresentando uma melhora no futebol, mas eu acho que a Copa do Brasil, até por ser menor, né, já estamos nas quartas de final, é uma competição que nem ano passado viável pra gente. Ana, eu tô fazendo a pergunta pro Dudu, ele tá patinando, né? Quarta-feira é time reserva ou é time titular, Dudu? Se você fosse você encarnou no Lucha lá. Eu colocaria o time titular. Inclusive, inicio com o Renato Augusto. Então você mudou a sua opinião, que você tinha dado, sua opinião de priorizar as outras competições e focar no brasileiro. Hoje o seu foco é a Copa do Brasil e a Libertadores. Não, eu continuo achando o Campeonato Brasileiro super importante. Nós não estamos numa posição boa, mas assim, a Copa do Brasil dá pra encarar. A Libertadores a gente vai ter que esperar quarta-feira. Dudu, você nasceu pra ser político, meu amigo. Você devia fazer... Eu entendi isso também, que ele mudou de opinião que vai com o time titular. Pra mim é simples, tem que ir com o time titular porque só existe o time titular. Aliás, você troca duas peças, já o time já desmonta, né? Já acabou. Enfim, mas pra mim o que ficou claro nessa semana, o esquema tático novo, né, Ana? Com 3-5-2. Os dois jogos, o Lucha acabou fazendo essa opção, né? Eu até achei que no jogo do Brasileiro ele talvez fosse voltar pro esquema de 4-4-2 ou 4-3-3, enfim, com mais uma linha de 4 atrás, mas ele continuou com a linha de 3 zagueiros, colocando o Caetano ali na vaga do Gil, né, que estava suspenso. Você acha que foi uma escolha acertada do Luxemburgo esse esquema? Vai ser mantido isso? O que você achou, Ana? Eu achei que foi acertado, visto que a gente, apesar de ter sofrido os gols contra o América Mineiro, mas a gente só sofre o primeiro gol depois que ele tira que pra mim os dois volantes são essenciais e a gente não tem reserva pra isso. Que é o Vera pelo Juliano. E ali a marcação ficou frouxa. Eu acho que o Vera e o Michael não tem reserva e a hora que ele precisa tirar... Por isso que eu acho que não tem time titular reserva. Só tem um time esse que vai, nós não temos troca. Acho que a hora que afrouxou um pouco a marcação, a gente acabou tomando um gol de pênalti e na sequência aí ele abriu mesmo, tirou os o três Murilo, zagueiros. Eu achei bem errado ele tirar o Murilo, mas enfim. Eu acho que enquanto teve os 3 zagueiros, nós estávamos bem firmes... tanto contra o Atlético Mineiro quanto o América Mineiro. Então, eu acho que é esse esquema mesmo que ele pegou. Melhora quando tem o Renato Augusto, porque o Adson não é reserva do Renato Augusto, ele não sabe fazer a função. Então, a gente não tem reserva pro Fausto Vera, a gente não tem reserva pro Michael, a gente não tem reserva pro Renato Augusto, né? A gente não tem reserva pro Bidu. Pro Roger Guedes. Então, eu acho que é o melhor esquema por enquanto e eu acho que devia manter. E mantendo com o time titular enquanto ele aguentar. Vai trocando algumas peças só, ou por terceiro cartão amarelo, ou por desgaste. Acho que o Luxemburgo achou o 3-5-2 aí, até porque a gente já estava comentando, né, que o Fagner não estava mais na lateral, tem que deixar ele atacar mais, ser ala. O Bidu a gente sabe que ataca melhor também, e que grata surpresa, né, agora que a gente está vendo ele jogar, um pouco tardio, mas pelo menos ele está dando conta do recado. Então acho que o 3-5-2... tá dando mais certo agora no momento, acho que o Lucha acertou. Agora a preocupação que fica, que ela falou de alguns reservas, é que assim, nós praticamente temos 4 zagueiros, né? Um 3-5-2 é muito complicado se a gente perde 2 zagueiros, sendo que a gente só tem o Caetano reserva. Mas esse esquema tem dado certo ultimamente, o futebol do time melhorou, então ele tem que ser mantido. Claro que esse esquema não tá... redondinho, né? Girando, bonito, lindo, maravilhoso. Mas eu acho que foi o esquema que o Corinthians conseguiu se acertar mais, né? O Corinthians vinha tendo dificuldade no meio, agora você coloca 5 jogadores no meio, com 2 alas, né? Quando tem o Bidu e o Fagner. É um esquema poderoso, um esquema criativo, né? A gente tem 2 alas que criam. E aí é o problema que a gente sofreu no jogo de sábado, que a gente não tinha o Bidu. E aí, realmente, o Fábio Santos não é a escolha ideal para fazer ala, não é. Eu até acho que, como o Dudu falou, a gente tem pouco zagueiro, de repente ele vale mais a pena recuar ele para a zaga e a gente ir atrás de outro, ou talvez até colocar um meia ali, em vez de colocar um lateral, enfim, para fazer essa parte de ala seria mais interessante. Enfim, acho que o esquema é esse, tem que continuar jogando e tem que ser praticado mais para o time ficar mais redondo. A Ana acabou adiantando alguns assuntos, mas eu queria trazer para todo mundo discutir isso também, né? Dudu, sem o Renato, a escolha melhor é o Adson mesmo no meio? É difícil, né, sem o Renato. Eu acho que a escolha pode ser o Adson, mas ele não pode fazer a função do Renato.
Eu acredito que ele tem que jogar mais, talvez, como ele vinha fazendo, ou caindo um pouco pela direita, pela esquerda, se aproximando dos atacantes, tentando cortar, né, abrir espaços para os atacantes, para algum meia chegar de trás, né, o Fausto, o Michael, mas não fazer a parte criativa. O Watson não é aquele cara criativo, ele vai puxar mais para o lado, ele vai correr, ele vai driblar, vai sofrer falta, mas não pode deixar nele a criação. Não acho que o Watson seja. O Watson, para mim, ele joga de ponta, um ponta com pé invertido, que eu já não gosto. Não vejo ele pelo meio ele se esconde, fica atrás dos volantes, não se movimenta. Para mim, seria a melhor opção, mas não é o que o Luxemburgo quer, é trazer o Roger pro meio e deixar um outro atacante como segundo atacante ali. Pode ser o Wesley, pode ser o Pedro, pode ser o Giovani, que vai voltar agora. Para mim, isso seria a melhor opção. Se não quer deixar o Roger, poderia ser o Matheus Araújo ou o Juliano no meio. Eu acho que a minha opção, e eu tô falando isso já desde o Paulista, né? O reserva hoje, nesse elenco que o Corinthians tem, do Renato Augusto, para mim, é o Matheus Araújo. É o jogador mais próximo que a gente tem do nosso maestro. Eu acho que ele tem futebol, claro, não tem a mesma qualidade, enfim, a mesma experiência. O Renato Augusto, além da qualidade técnica, também a liderança em campo, porque a gente vê ele dando instrução e passando e mudando, enfim, criando jogadas e tal, só de falar, só de olhar, isso a gente vai perder, isso não tem jeito, isso não tem como trazer. Mas eu acho que, para mim, o jogador com a bola no pé, que mais se parece com o Renato Augusto no elenco do Corinthians, é o Matheus Araújo. Quando ele teve uma minutagem maior, ele sempre rendeu. Não entendo por que ele saiu e está tanto tempo fora, sem minutagem nenhuma com o Corinthians. Como também não entendo como o Pedro ficou tanto tempo fora. Ontem contra o América jogou, entrou bem, acabou sendo ele até eleito o craque da partida pela Irmandade Corintiana. Enfim, o Luxemburgo olhou a princípio para esses garotos, parou de olhar. Eu acho que precisa olhar de novo para eles e valorizar um pouco o que a gente tem aí, porque as contratações vão chegar, se chegarem, enfim, vão chegar só em julho, e a gente ainda tem um mês e meio aí de jogos e competições importantes para disputar. Acertando um cara desse, pode ser que... Para quem vai pagar 1 milhão se a gente tem um cara bom assim no elenco, né? Vai atrás de outra posição, talvez, né? Talvez. E outra escolha para mim que ficou clara, a gente já falou um pouco rapidamente aqui, é do Bidu na ala, né? E como esse jogador que não foi usado no Paulista de maneira nenhuma, né, Ana? Foi ignorado pelo Lázaro no Paulista, como ele se tornou importante para o Corinthians, né? Como jogou o Bidu na quarta-feira, na nossa classificação da Copa do Brasil. E para mim a gente sofreu demais sem ele no jogo do Brasileiro contra o América, né? O Corinthians, enfim, sofreu, não tinha passagem, não tinha nada pela esquerda. E o Bidu, em pouco tempo de jogo, já se mostrou importante pro clube, né? Sim, eu acho que o Bidu foi bem na esquerda. Ele vem jogando bem, vem sido uma constante ali na esquerda desde que o Luxemburgo entrou, né? Tem sido beneficiado justamente porque a parte boa dele é ofensiva, como é a do Fagner, e a parte defensiva dele não é tão boa. Só que ele jogou a maioria das vezes com o Renato, né? Eu não via ele jogando muito sem o Renato, né? Porque ali o Renato vai mais pra esquerda, faria uma dupla entre o Renato, Bidu e Roger, que funciona muito bem, funcionou até com o Fábio Santos muitas vezes. O Bidu a gente até comentava que deveria ter a oportunidade de ver ele mais vezes no Paulista, a gente viu pouco, né? E o importante é que ele tá rendendo, né? Ele até saiu quarta-feira, acredito até que ele bateria um dos pênaltis, né? Mas ele saiu lá exausto. É um jogador que acho que ele tá curtindo o momento, você vê que ele tá se doando demais até, vibrando com bolas que tira, com carrinhos, com chegadas, tá sendo importante. Fez o gol, né? Acho que tira um peso das costas também, porque é sempre bom marcar com a camisa do Corinthians. E vamos ver quarta-feira como é que vai ser, porque ele vai ser fundamental também, num jogo que vamos ser bastante exigidos até pela altitude. Volta a falar, ele é hoje um jogador importante pro esquema do Corinthians. Ele já é titular e já é um destaque, um cara importantíssimo. Eu acho que hoje, se você falar, você prefere jogar sem o Yuri Alberto ou sem o Bidu? Eu prefiro jogar sem o Yuri Alberto do que sem o Bidu. Sem o Maicon ou sem o Bidu? Eu prefiro jogar sem o Maicon, né? Do que o Bidu. Acho que ele tá ganhando bastante importância aí, especialmente na parte ofensiva, né?
Mas ele também foi bem quando jogou no esquema de 4 zagueiros, ele também foi bem defensivamente. Vocês acham que o Biro pode ser um bom reserva pro Bidu? Acho que sim. São de 100 zagueiros? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Nesse esquema seria interessante. Ele faz muito bem a esquerda ali, né? É o forte dele, ele era lateral esquerdo, inclusive, agora ele joga mais de meio. Eu acho que seria uma... Enfim, acho que a Ana tá aí, assessora, assistente do Luxemburgo, colocando o Bidu e vai estar voltando, né? Foram eliminados lá pelo Israel, tá voltando. Eu gostaria de ver, quero ver mais o Biro em campo e pode ser interessante mesmo. Acho que a posição pode ser essa aí mesmo, Ana. Eu acho que ele protegido pelo Murilo, né? Que é veloz também, para poder deixar ele atacar, vai ser uma boa. Enfim, a gente também não pode deixar de falar do golaço do Roger Guedes que ele marcou na quarta-feira, né? Que golaço sozinho ali, com participação do Gandula, do próprio Bidu, que a gente tá falando aqui, elogiando demais, e o Roger Guedes depois levando e fazendo todo aquele salseiro lá, concluindo com delicadeza até para marcar um golaço. Para você, Dudu, é o gol mais bonito da Neoquímica Arena? Olha, não me recordo de todos os gols que a gente fez na Neoquímica Arena, mas é um dos mais bonitos, sim. Eu lembro muito daquele lá do Marlone, né, também, acho que numa Libertadores, pra mim foi um golaço. Gol Puskas. Mas o do Roger Guedes foi um golaço. Pra mim, aquele gol só mostrou que ele pode não querer, mas ele precisa ficar mais próximo do gol. Eu acho que ele fez metade dos nossos gols na temporada. Eu acho que ele teria feito até mais. Acho que a gente dependeria mais dele ainda do que a gente depende hoje. Ele tem que ficar mais perto do gol. Pra mim, só mostra isso. Olha, não tenho certeza se é o gol mais bonito da Neoquímica Arena, mas é um gol de placa, realmente é um gol muito bonito. Não precisa ser o gol mais bonito, dá uma placa pro Roger, faz um agrado pra ele, né? Já que ele é responsável por 50% dos nossos gols, né? Acho que não precisa ser o mais, mas sendo bem recompensado, ele vai ficar contente, vai cada vez mais querer fazer gol pro time do Corinthians. Mas eu acho que precisa arranjar um companheiro aí melhor pro Roger Guedes, né? O Yuri Alberto tá difícil. Eu vou falar só uma coisinha aqui. Enquanto o pessoal entra no link aí pra comprar nossa caneca, camiseta aí, né? No Mercado Livre, aí lembrando que é preço de custo, né? Aqui, eu, a camiseta aí, a caneca. Mas ontem, quando o pessoal tá entrando no link aí, eu vou falar. Ontem eu achei uma pena o pênalti, o Yuri Alberto já está fora do jogo quando sai o pênalti. Que era aquele pênalti meio sem compromisso, eu teria colocado ele pra bater. Porque de repente ele faz o gol, tirava essa zica que ele tá precisando, porque nem na disputa ele fez, né? Tem o sorteio essa semana da Copa do Brasil, né? Classificamos, estamos no potinho, né, Dudu? Junto com todo mundo, não tem direcionamento nenhum. Tem os nossos adversários possíveis. Supostamente, né? Nossos adversários. Não tem direcionamento nenhum. Ó, Ana, com as teorias da conspiração da Ana. O time de verde não vai pegar nem o América Mineiro e nem o Bahia, pode ter certeza. Enfim, vamos ver. Mas o outro time vai pegar um desses dois aí. Vamos lá, os classificados que estão no potinho. O América Mineiro, o Atlético do Paraná, o Bahia, o Coringão, os Urubus, o Grêmio sem Mundial e o time da Vila Sônia. Quem você acha? Aí aqui é puro chute, né? Não tem ciência nenhuma. É só o nosso chute para brincar aqui. Ana, quem você acha que vai ser o nosso adversário na próxima fase da Copa do Brasil? Lembrando que dessa fase é o último sorteio, né? Sai o sorteio, já vem o chaveamento, então já fica as quartas, a semifinal e a possível final o caminho já fica mostrado de acordo com esse sorteio, que, de novo, a princípio não tem direcionamento nenhum. Vai, Ana, o que você acha que pode ser? Grêmio. A Ana tá apostando no Grêmio, o Dudu vai apostar em quem? Eu acho que vai ser o time aqui do Jardim Leonor. Eu acho que nós vamos ter clássico pela frente. O Dudu, na Copa do Brasil, ele sempre prefere o mais perto, aqui não precisa viajar, né? Não, é achômetro, mas enfim, eu acho que, vai ser, claro. Acho que vai ser clássico. Até porque é o estado que mais tem representante, né? É verdade. Pela probabilidade. Mas eu acho que vai ser o Atlético do Paraná. Eu acho que o Corinthians vai ter que fazer uma viagenzinha para o Paraná para se classificar para a semifinal da Copa do Brasil. Ninguém acha que o Corinthians vai pegar América Mineiro ou Bahia, né? Mas a gente torce para estar errado, né, Ana? Eu não torço por mais nada. Toda vez que eu torci deu errado. Falei que a gente tinha pego casca de ferida que era Atlético Mineiro. Aí o Corinthians passou, então eu não torço por mais nada. Eu nem vejo mais esses sorteio. Eu fico esperando vocês me mandarem quem o Corinthians pegou.
Eu falava que dava jogo contra o Atlético e passava. Que nem o Gui falou, lembrando que só a final, né, que fica o sorteio do mano. Então a gente já vai saber as quartas e a semifinal também, né? O adversário e mando de campo. Lembrando que os jogos são só começo de julho, né? Enfim, essa semana rolou a convocação do Bruno Mendes e Ana para a seleção uruguaia, né? Enfim, as datas FIFA, por incrível que pareça, pelo que eu tô olhando no calendário, não vão ter jogos nessas datas. Impressionante como conseguiram fazer isso, é difícil, né? Mas Ana, ele foi convocado na zaga ou de lateral? Boa pergunta, eu não sei, né? O técnico do Uruguai não é o Louco Bielsa, capaz de colocar de centroavante, não sei. Pra mim, ele serve pra jogar. Eu sei que vão me xingar aqui. Pra mim, ele só serve pra jogar de 3 zagueiros se jogar nesse esquema de 3 zagueiros. Fora isso, ele, como zagueiro, ele é baixo. Ou ele é lateral direito, ou ele é zagueiro jogando nesse esquema de 3 zagueiros que ele vai cair pra direita. Mesmo quando ele jogava no Uruguai sub-20, ele jogava como lateral direito. Então, eu não sei o que ele reclama tanto de jogar de lateral direito no Corinthians, porque quando ele foi convocado pelo Uruguai, ele sempre jogou de lateral direito. Assim, eu não gostaria que ninguém tivesse convocado, porque acho que ele vai ficar até o final do ano e o Corinthians precisa treinar. Mas não vejo também tanta perca, assim, de ficar chorando e pagar 800 mil pelo Bruno Mendes. Acho que tem zagueiro melhor, acho que podia trazer o João Vitor de volta, já que ele não tá se dando bem lá na Europa. O Bielsa é um técnico que gosta de jogar com 3 zagueiros. Então acho que é até um dos motivos que o Bruno Mendes foi convocado. Ele vai fazer falta, mas como a competição parar, é só torcer, né? Deixa ele ser convocado, que não jogue para não se machucar, não correr risco, que a gente tá precisando dele. Foi convocado já. Pode ficar no banco, tá bom. Enfim, eu renovaria com o Bruno Mendes, não pelos valores que estão colocando aí, que já foi oferecido para ele, inclusive, né? Parece. Enfim, acho que na zaga a gente já mostrou que tem capacidade de produzir os nossos próprios zagueiros. A gente viu o João Vitor passar na frente dele, a gente viu o Raul Gustavo passar na frente dele, a gente tá vendo o Murilo passar na frente dele, a gente viu o Robert Renan passar na frente dele. Então, assim, acho que ele não vale nem o que o Corinthians está oferecendo para ele, já está oferecendo bastante. Se, ao que dizem, ele tem tantas ofertas assim, tão maiores do que as que o Corinthians ofereceu, que eu também já acho alta, acho que tá na hora dele aceitar e sair mesmo. Não tem que lamentar, enfim, ele enquanto vestiu a camisa do Corinthians sempre jogou bem, sempre se dedicou, a gente não tem o que reclamar do Bruno Mendes, mas só em campo a gente viu outros zagueiros na nossa base passando na frente dele direto, né? Então, infelizmente aqui não deu certo. De qualquer forma, vai ter parada das rodadas, então o Corinthians não vai ter prejuízo sem a presença dele aqui, a não ser os treinos, como a Ana falou, né? E tá todo mundo falando que o Corinthians contratou já o Matias Rojas. Matias Rojas. 27 anos, paraguaio, tá no Racing da Argentina, chegaria de graça, entre aspas, né? Porque tem essas tal de luvas para pagar para ele. É uma boa contratação, Ana? Eu não conheço muito o Matias Rojas, falam que é um bom jogador, mas que se machuca muito também, né? Teve várias contusões nos últimos meses aí, mas não conheço, não vou opinar, nunca vi jogando. A única coisa que eu sei é que ele já tá treinando para vir pro Corinthians, que ele perdeu um pênalti ontem também, né? Então, parece que já tá tudo certo mesmo, já ele vai vir pro Corinthians. Mas não conheço, não vou falar. Espero que seja bom jogador, espero que ajude o Corinthians e que se machuque menos aí, que a gente tá precisando de gente ali no meio de campo urgentemente. E, Dudu, os últimos paraguaios que o Corinthians contratou foram Balbuena e Romero. O Rojas vai na mesma linha ou não? Olha, se serve de consolo, o Rojas fez um golaço esse ano pela Libertadores, né? Aquele, acho que traz meio de campo, a primeira rodada do time dele, se eu não me engano. Ele é um meia de ligação que vai atuar mais pelo lado direito, né? Um jogador que nós estamos precisando, o tipo de jogador que nós estamos precisando. Vai meio que obrigar aí o Watson a se deslocar, o jogador, não sei se o Mosquito vai voltar, como é que tá a situação, deve estar para voltar aí a treinar, mas ele vai atuar mais pelo lado direito. Em questão de Paraguai, é só hora que a gente vê com a camisa, né? Não dá para acreditar muito antes de ver, porque na primeira passagem do Balbuena ele foi bem. O Romero demorou 2 anos para ficar bem, né? Ou mais até. Mas o Rojas, espero, até pela necessidade, que ele venha logo. Quem Ana falou, perdeu o pênalti ontem, a torcida já não tá muito feliz. Mas que ele venha para agregar, porque é um jogador que a gente tá precisando.
para atuar de um lado que a gente também está precisando. É a grande chance da vida dele, sem dúvida nenhuma. Mas não sei se pro Corinthians é uma boa, não. Desconheço. Espero que venha ajudar. Espero que ele ele combine com o Renato Augusto o período que um vai ficar machucado e o outro vai ficar jogando. E que dê certo. Que baixe o espírito do Gamarra nele e não do Romero ou do Balbuena. Enfim, lembrando que a janela se abre em 1º de julho, né? Então o Corinthians vai poder inscrever, enfim, se chegar a papelado e tudo mais, e anunciar o jogador também em 1º de julho, né? Antes disso, fica só falando. Todo mundo tá falando que acertou, né? Vamos ver, a gente vai ter certeza no começo do mês que vem. O que me preocupa muito, vocês estão falando agora no Escolar, estão falando de um lateral Ian também, um brasileiro. Quem mais que estão falando? No Michael. O Michael, toda janela que abre, ele aparece em todos os times aqui do Brasil. Todo mundo tá interessado, né? O que me preocupa muito nessas contratações é que eu vejo muito mais um jogo de empresários, uma coisa de gente oferecendo o jogador pro Corinthians do que o Corinthians ativamente indo atrás do jogador, como eu acredito que foi a contratação do Fausto Vera. E o Corinthians precisa mudar um pouco essa maneira de ir atrás do jogador, não precisa, Ana? Precisa, porque depois não adianta pedir desculpa, né? Quando faz a bobagem, aí vem pedir desculpa, né? Porque tava na cara que era uma bobagem, mas não, era uma boa oportunidade de mercado. Não tenho tanta certeza. Você falando do Júnior Moraes aí, do Alessandro. Não, né? Quem falou foi o Alessandro, né? O Alessandro, diretor do Corinthians. Pediu desculpa ontem pela cagada que fez, ainda xingou o jogador, que tava na cara. A gente vem falando há meses aqui que não tava afim de jogar no Corinthians, que não tava afim de vestir a camisa, e que agora perceberam isso depois que ele deve ter entrado com uma ação lá de 3 milhões e 800 mil. Eu não tenho certeza se o Rojas foi oferecido ou se o Corinthians realmente foi atrás dele, mas o restante não me agrada muito o Coedjar. Prefiro nomes mais novos, assim, nomes mais... e tragam mais vitalidade ao Corinthians. A gente daqui a pouco vira um asilo, não dá mais. Pra volante, eu buscaria de novo no Argentino Júnior o filho do Redondo, que é muito bom jogador. Vai atrás de um jogador que seja promissor, que a gente vai poder fazer dinheiro, sabe? O que nós vamos fazer com o Coedjar? Eu sou contra, eu acho que o Corinthians deveria ter olheiros, ou como é que chama lá, né? A lista de desempenho agora, né? Que vão atrás de jogadores sul-americanos novos e nesses times como o Argentino Júnior, como o Liverpool, que vão ter, que o Corinthians tem condição de comprar e trazer e revender por mais grana. Acho que vai entrar um pouco naquilo que a gente já falou algumas vezes, né? Talvez um pouco de desespero da diretoria para querer mostrar o serviço, a contratação, para melhorar o time. O que o Coedjar vai acrescentar? Você fala, tá bom, hoje o nosso meio-campo não pode ter só o Rony de... Tá bom, não pode ter só o Rony, mas a gente não tem alguém na base, não tem alguém aqui, de repente, que jogou um campeonato paulista, um campeonato carioca, um campeonato mineiro, que dê para apostar. Eu vejo que o Corinthians precisa se acertar primeiro com outros problemas do que ficar buscando esses jogadores para pagar muito, endividando ainda mais outras dívidas que a gente tem e correndo risco ainda depois de ser processado, sabe? Então é complicado. Acho que o Coedjar, o Michael não vão vir resolver. O que o Michael, por exemplo, tem de diferente do Mosquito? Ele vai vir ganhando muito mais que o Mosquito, né? Então não sei, né? Acredito que o Corinthians está perdendo oportunidade e está se endividando ainda mais. Eu acho que o Michael é bem diferente do Mosquitão. Todo respeito ao Mosquitão. O Corinthians precisa mudar essa maneira, né? A contratação desses jogadores de fim de contrato facilita, porque você não tem que lidar com o clube, você divide essas luvas em não sei quantas mil vezes. Mas como eu falei, não é uma busca ativa, não é a gente precisa desse tipo de jogador. Ou a gente não está olhando, olha só, essa jovem promessa, de repente a gente não está contratando o cara para agora, né? Na urgência. Mas por que não contrata, como aconteceu o Ralf, o Paulinho? Eles ficaram um tempo no banco, entrando de vez em quando, depois foram dar certo. Esses caras estão chegando, ainda mais com esse salário que estão sendo falado aí, tem que chegar e resolver, chegar e vestir a camisa e resolver, não tem outra opção, né? E não entendo por que o Corinthians não foi atrás de jogadores no início da temporada. O Corinthians está no meio da temporada agora, né? Vai chegar para apagar incêndio, quer dizer, se começa no início da temporada, chega esses caras, a gente joga o Paulista, enfim, a gente teria um outro time agora, né? Como as duas últimas temporadas foram assim, né? Quando veio Juliano, Renato Augusto, depois veio Roger Guedes, o Yuri Alberto.
Fausto Vera. Temos 2 jogos essa semana. Na quarta-feira, pela Libertadores, fora de casa. E depois, no sábado, pelo Brasileiro, na nossa casa, na Neoquímica Arena. A gente vai enfrentar o Del Valle na quarta-feira, às 7 da noite, hein, galera? 7 da noite, o jogo mais cedo na Libertadores. O jogo vai passar só no Paramount Plus. E o Cuiabá, no sabadão, 6h30 da tarde, na Neoquímica Arena. Transmissão só pelo Premiere. O Corinthians tem que ganhar os 2 jogos, né? Agora chegou numa condição que nós não temos mais o que... Você vai falar, vai perder pro Cuiabá em casa? Não dá. Não dá. Então, infelizmente, chegou-se nessa condição por diversos motivos que a gente já elencou aqui nas últimas 10 semanas, desde que começou o ano, né, praticamente. Então, agora tem que ganhar os 2 jogos. Vai ter que ganhar do Cuiabá em casa. E ganhar do Del Valle fora. É isso, né? Até porque depois do Cuiabá também vai ter a parada, né? Então são uma semaninha aí, são quase 2 semanas sem jogos. Então dá pro time descansar um pouco, recuperar o fôlego. Mas tem que ganhar os 2 jogos. Contra o Del Valle, só a vitória interessa para manter vivo a classificação na Libertadores. E contra o Cuiabá, só a vitória interessa, porque não dá para perder ponto contra... O Cuiabá é aquele time que você tem que fazer 6 pontos no campeonato. A gente já não consegue isso há algum tempo. Mas a gente precisa fazer 6 pontos contra o Cuiabá. Como visitante, o Corinthians fez 15 partidas esse ano, perdeu 9, ganhou apenas 2, né? Ganhou justamente do Jardim Leonor e do Liverpool na Libertadores. Espero que o Corinthians consiga aí a sua 3ª vitória como visitante. É importante demais pro Corinthians chegar na última partida, dependendo realmente só dele, né? Acho que o empate nessa partida favorece ao nosso adversário, o Del Valle. E contra o Cuiabá, meus amigos, o nosso aproveitamento no Brasileiro está em 29%. Não é ridículo, né? A gente tem mais partida do que pontos ganhos. A gente precisa sair dessa e o Dudu falou bem, tem uma parada, a gente tem que sair, tem que entrar nessa parada de 15 dias sem crise, né? Não ganhamos, estamos fora do Z4, porque senão vão ser 15 dias ali de 10, 15 dias de sofrimento e de muitas críticas em cima do elenco, que tá todo fragilizado e tal. Mas o torcedor também tá, meus amigos. Ana, e as meninas? Como foram o futebol feminino essa semana? Essa semana nós tivemos um jogo só das meninas, que foi um clássico contra o time da Vila, né? Foi lá em Santos, a gente acabou ganhando com 1-0. Não foi um jogo excepcional das meninas, foi um jogo mais truncado, um jogo mais difícil. Pelo Brasileiro ou pelo Paulista? Não, pelo Campeonato Paulista. Que a gente é líder, né, do campeonato atualmente, próximo da classificação. Né? A gente é líder dos 2. E amanhã, às 8 da noite, joga Corinthians e Flamengo aqui na Fazendinha. Já estão vendendo ingressos para quem quiser acompanhar, tá? Amanhã é um jogo muito bom de se ver, é o primeiro contra o terceiro. E se o Corinthians ganhar, vai abrir mais a liderança ainda, vai ser líder do Campeonato Brasileiro e líder do Campeonato Paulista, já praticamente classificado nos 2 campeonatos para o mata-mata. Mas é isso então, meus amigos. Vamos encerrando o nosso podcast, a nossa live. Mas não sem antes, o meu amigo Dudu lembrar as nossas redes sociais. Opa, claro, vamos lá. Nós estamos aqui, time completo de redes, que nem eu falei, 11 redes, né? Estamos ao vivo no YouTube, no Facebook, no Twitch. Temos o Instagram, o Telegram, TikTok, Spotify, iTunes, SoundCloud e o Deezer como Irmandade Corintiana. E o Twitter, Irmandade Timão. E Ana, semana que vem estaremos... Quarta-feira, né? Às 9 da noite. Quarta-feira. 9 e pouquinho. E depois, no domingão, o nosso encontro semanal de domingo, 7 da noite, certo? Certo. Muito obrigado pela participação de todos. Espero vocês todos na quarta e no domingo que vem. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!